Sejam bem-vindos. Aê. Oi. É o dedo do inimigo? É o dedo do inimigo, ó. Esse dedo do inimigo acha. Deve ser, pastor, porque eu não coloquei a mão em nada, viu? Aí eu fui aumentar o volume aqui e caiu. Ai, sejam bem-vindos, gente. Bora compartilhar aí essa live. Eu fixei ali um versículo bíblico, que é o versículo 12 do capítulo 14, que diz: há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Isso aí, Tarsila. Obrigado por você aceitar aí esse convite. Que horas que é aí agora? Aqui, pastor, exatamente 10h07. 10h07. Então você tem que falar baixinho, né? O povo tá dormindo. Não, ainda não, estão tudo na sala. Mas É, daqui a pouco já vão. que benção. Obrigado, viu, Tarsila, por aceitar o convite. É um desafio, né? Muito Para mim, grande. para você, para todos nós, né? E aí a gente vai crescer nesse entendimento, nessa jornada na palavra. Esse é o propósito da gente se relacionar nessa mesa. A gente tem como propósito crescer, né, nesse entendimento, nos princípios, para dominar, né? Para dominar e quando tiver em situações que requer a aplicação da palavra, possa fluir em nós e através de nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar, pastor. Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho, nós te agradecemos por este momento. Nós celebramos a oportunidade de estarmos nessa mesa, compartilhando a Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. Nós estamos aqui com a Tua filha, Senhor. Alinha, Senhor, cada vez mais, Senhor, as nossas vidas com o Teu reino, com o Teu querer. Que a Tua palavra diz: o que anda na retidão teme ao Senhor. Nós tememos ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos encontra a morte. Nós queremos encontrar vida nesse relacionamento, nós queremos encontrar vida nessa mesa, nós queremos ver, Senhor, o Teu reino prosperando em nós e através de nós. Nós queremos encontrar sabedoria, queremos ter prudência, simplicidade, Senhor, no falar, simplicidade no agir, e que todos aqueles que estão ouvindo e participando, Pai, dessa live, possam ser alcançados por uma palavra rema e que possa fluir, Senhor, grandes testemunhos, Senhor, de mudança, de transformação, de conversão, de cura, de libertação. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, me cobre com Teu sangue, cobre a vida da Tua filha com Teu sangue, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém, pastor. Amém. Pode me apresentar ou o senhor vai falar? Pode? Eu sei que você está cheia. Pastor, o senhor faz cada coisa, pastor, que misericórdia. Ah? Mas vamos lá, o senhor faz cada desafio, mas vamos lá, tá tudo bem. É isso aí, vamos embora. Um dia eu disse para o Senhor que tudo que Ele me pedisse, porque a gente vai se capacitando conforme Ele vai nos enchendo. Eu não iria falar não, independente do que fosse. E eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a supervisora Priscila, faço parte da comunidade Avivamento em Cristo na sede. Agora o Senhor me deu um outro desafio, que era para ir para o outro lado do oceano, e aqui estamos. Essa semana fizeram 5 meses já que a gente está aqui. Um desafio enorme e gigantesco. Mas eu tenho 2 desafios hoje, que é aqui estar ao vivo, porque eu nunca fiz isso, então para mim é uma novidade para estar fazendo. E também eu falei para o Senhor, muitas vezes a gente fala: Deus, eu sou dependente do Senhor, me enche, porque eu sou dependente, eu sou sua filha. Ok, até quanto você é dependente? Até quanto
quanto você é dependente. Então eu falei para o Senhor, ok, o pastor Kleber me deu esse desafio junto com a pastora Aida, e eu vou simplesmente me encher do teu espírito, e o que o Senhor tiver, o Senhor transborda. Eu não vou escrever nada, eu não vou nada, nada. Eu vou simplesmente fazer aquilo que é da sua vontade. Porque se eu falei que eu vou ser dependente do Senhor, então eu preciso já começar nesses desafios grandes, porque não é fácil. Então aqui hoje é o que o Senhor transbordar. Então, Glória a Deus. pastor, eis-me aqui. Vamos lá. Vamos lá. Hoje o capítulo é o capítulo 14 e a gente tem já no início aí, né, no primeiro versículo aí, uma direção, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos, né? E é muito bom a gente ver que você está aí do outro lado do oceano edificando uma casa, né? Edificando aí essa casa para poder transbordar e levar, né, o Evangelho de Cristo em um país onde eu imagino, eu não sei, mas que seja muito forte na questão da idolatria, né? Muito. Qual que é a sua Aqui no experiência, Tarsila, em relação a isso? terrível. É que assim, aqui é 97% da população é católico. Somente 3% são evangélicos. E todo lugar que você passa, todas as cidades, todos os bairros têm uma catedral. Amanhã tem um feriado aqui de uma santa, que eu nem sei que nome que é dessa santa. Tem santo de tudo quanto é jeito, tipo cor que você imaginar nesse lugar. E todo mundo é católico. Todo mundo nesse lugar é católico. Então é um desafio muito grande. Muito, 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 muito grande. Mas assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Quando a gente fala eis-me aqui, a gente precisa saber que a gente vai enfrentar muita coisa e muito desafio. E se Ele nos deu esse desafio de vir para este lugar para declarar o poder do amor dele, o Evangelho, a graça de Jesus Cristo, nós estamos aqui. Aqui a gente fala, é um país que fala português, que é igual ao Brasil. Não, não é. É tudo diferente. É muito. É assim, a gente está passando pelo processo de amadurecimento. O Senhor está nos amadurecendo espiritualmente, materialmente, tudo, porque a gente está começando do zero. Sim. Começando tudo de novo. Então a gente tinha uma vida, eu tinha uma vida aí até que eu vou fazer 40 anos agora, até os 40 anos, e agora eu tenho que começar tudo novamente. E esse primeiro versículo que já fala, já é um versículo muito forte. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu percebo que quando não estou bem, nada na minha casa fica bem. Nada. Se eu estou naquele momento difícil e ruim, tudo desaba. Aquela coisa bem difícil. Então eu tenho que sempre estar buscando a presença de Deus, me alimentando para me fortalecer, porque aqui existem os dias maus, existem os desafios. Já teve dias que eu queria sair correndo e voltar para minha casa, para minha terra, mas aí eu respiro fundo e falo, ok, Deus, vamos lá, porque se eu me abalar, todos se abalam. Então, assim, eu não sei se isso é o certo, pastor, se a mulher é que tem que ser sempre forte, porque se eu tô abalada, tudo abala, tudo desaba. Então eu tenho que sempre estar em constante busca, porque o dia mal vem, e se a gente não tiver revestido da presença, da palavra, do poder, a gente desiste. A gente desiste porque as dificuldades elas aparecem, as coisas, as portas fechadas elas aparecem, os nãos você recebe um atrás do outro e você precisa se fortalecer. Então assim, eu sempre costumo dizer, se com Deus já é difícil, imagine sem Ele. Então se eu não buscar a presença, se eu não não dá. Você não consegue porque as coisas vêm e você desiste no meio do caminho. E o evangelho, eu acredito que é muito, não tem a ver com como você comece,
Não tem a ver com como você começa, porque tem aquele amor, tem aquela chama que todo mundo tem. Tem a ver com o quanto você se alimenta dessa chama para não se apagar. Então, o quanto você se alimenta, o quanto você busca, o quanto você quer a presença do Senhor. Porque existe aquela coisa de você querer. Quando você quer, tudo muda à sua volta. Se você não der um passo, tudo fica estacionado. Então, enquanto você não falar, eu quero estar junto da palavra, eu quero estar junto de Deus, eu quero estar junto da presença. Enquanto isso não tiver na sua vida, de nada adianta. Você vai ser somente mais um no meio da multidão. E eu escolhi não ser somente mais uma. Glória a Deus. Porque, assim, crentes, todo lugar tem pessoas que falam do evangelho, que leem a palavra, que estudam a palavra. Qualquer um faz isso, pastor. Mas buscar a presença, estar próximo, estar cheio, querer mais de Deus, não são todos que querem. Porque eu posso saber o evangelho de Gênesis a Apocalipse, mas quando vai o fluir da palavra, é aquela coisa fria, aquela coisa rasa, aquela coisa que tipo assim, qualquer um faz. Não foi isso que eu quis para mim, não foi isso que eu escolhi. Então, cada um precisa querer estar perto, querer conhecer mais, querer buscar mais, querer saber quem Ele é. Porque no dia que eu falei, Senhor, eu queria te conhecer mais, eu queria saber quem o Senhor é. Me mostra quem o Senhor é. O Senhor apareceu na igreja, fazendo um desafio de conhecer quem Ele é. E eu amo a vida de vocês, porque foi através do desafio que vocês tiveram particular na vida de vocês, que vocês apresentaram um Deus que eu não conhecia. Um Deus que eu conhecia nos domingos na igreja. Um Deus que eu não conhecia na palavra. Eu fiquei durante uns 3 anos na igreja só abrindo a Bíblia na hora do culto. Não sabia quem Ele era. Só que quando eu comecei a conhecer quem Ele era, foi um fluir do Espírito que, assim, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E fala, meu Deus, o que é isso? Às vezes eu falo, Senhor, eu tenho até medo de aprender isso, porque misericórdia. E assim, e é esse fluir, é esse buscar, é esse agir que não só a mulher para edificar a sua casa, mas por onde ela estiver, por onde ela passar. Porque ser crente na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Porque eu falo mais baixo e eu sou brava, viu, pastor? Oh, misericórdia. Eu sou brava e não é pouco brava, não. Eu sou muito brava. Então, assim, na igreja eu consigo falar mais mansa, eu consigo ter um pouquinho mais de... Não, mas não pode ser somente na igreja. Eu preciso ser assim em todos os lugares, por onde eu passar. Eu preciso derramar da presença de Deus. E antes de eu vir para aqui, só me veio assim na memória agora, eu estava terminando uma cirurgia com o doutor, falei que eu ia vir para Portugal, que aqui os homens têm muito preconceito com mulheres brasileiras, porque teve uma época que vieram muitas mulheres brasileiras aqui para Portugal e destruiu muitos casamentos. Então aqui existem muito preconceito com as mulheres brasileiras. E o doutor simplesmente virou para mim e falou: seja quem você é. E eles vão saber que você tem a presença de Deus, que você carrega a presença de Deus. Então, muitas vezes, a gente quer em determinados lugares ser quem a gente não é. E não é isso que Deus quer. Eu sou brava mesmo, pastor, pra caramba. E às vezes eu falo, Deus, eu não posso ser assim porque... Ai, eu preciso viver o evangelho, eu vivo intensamente, eu tenho muito zelo pela palavra, eu tenho muito zelo pelas coisas de Deus, e eu não admito essas coisas, a Deus dará de qualquer jeito, oba-oba, eu não concordo com isso. Então eu sou muito assim com isso, e às vezes eu ainda falo para Deus, Deus, será que eu preciso ser assim? Me ajuda a ser um pouquinho mais leve, mas é o meu jeito, eu não tenho o que fazer, eu não gosto das coisas de qualquer jeito, eu gosto das coisas de Deus. Eu faço com muito temor, muito temor. E isso eu preciso fazer em todos os lugares, por onde eu passar. Mas é isso, pastor. E essa excelência a gente desfrutou, né, caminhando juntos aqui por alguns
encontros que nós trabalhamos juntos, e realmente, de fato, essa excelência caminha, né? É uma identidade sua, e você faz falta aqui, viu? Não seja livre, faz muita falta, e principalmente, né? Principalmente nos aconselhamentos, né? Tem alguns casos que a gente fala, olha, esse daqui era para Tarsila. Mas essa sua marca, Tarsila, e essa aflição, eu creio que seja nosso, né? A gente compartilha dessa aflição também, de ter esse temor com a palavra, de não somente viver uma vida de aparência, mas de ter uma consistência. Eu creio que nesse propósito que você foi enviado, é importante, né, a gente fluir no Espírito. Não apenas funcionar, mas fluir no Espírito, no sentido de entender quem muda o homem é Deus. Deus que muda o homem. Eu já acende a chama aqui também, né? Se eu não tiver um domínio próprio, né? Como nós aprendemos, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio, né? Essa chama acende e acaba externalizando de uma maneira errada e equivocada. No entanto, Tarsila, quando a gente começa a entender quem transforma, e a gente vai descansando, entrando nesse lugar de descanso, né? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus muda homens e homens mudam ambientes, né? O nosso propósito é mudar o ambiente, chamar a existência desse Deus que é vivo, que é poderoso, né? Que é o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Então, quando nós entendemos a importância desse relacionamento e não somente viver um dia no culto, viver isso somente em uma liturgia no culto, e essa relação ela é diária, constante, né, para primeiro sermos transformados, para primeiro a palavra de Deus fazer essa transformação, né, isso vai fluir e flui espiritualmente, né, flui convencendo as pessoas. Nós estamos no clamor durante 40 dias na madrugada, e é justamente esse clamor que nós estamos fazendo para que no encontro, né, durante esse processo do encontro da oportunidade, o Senhor possa nos usar, o Senhor possa nos dar a direção, que o Senhor possa também te dar a direção, te usar como sempre te usou, né, e continuar te usando para desconstruir toda a estrutura de idolatria, né? Porque basta uma pessoa, né? Basta uma pessoa. E eu creio que você e toda a sua casa está sendo edificado para esse propósito, para derrubar nessas estruturas de idolatria, derrubar essas estruturas que quem vai te usar, né, é o Espírito. Então, não tem coisa melhor do que você clamar e falar, Senhor, usa-me, né? Usa-nos, me dá a direção, qual que é o filho da paz, aonde, né, eu preciso ir, o que eu preciso falar. Então, quando nós começamos a nos relacionar com a palavra, ela nos leva a ser testemunhas, a contar testemunhos, né? Então, é bom ouvir esse seu testemunho, né, falando que se você passou uma época, né, da sua vida, mesmo salva, mesmo sendo alcançada pela graça de Deus, mas apenas se relacionando no culto com a palavra, abrindo a Bíblia no culto. E isso, diante dessa relação que é tão profunda, né, que é tão maravilhosa, isso é muito pouco, né, para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, né, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa casa, edificar a nossa família, mudar a direção dos nossos descendentes, da nossa posteridade. Então, quando nós entendemos que há caminhos que parecem, né, ser retos aos nossos olhos, né, mas ela, no fim, desemboca, acaba tendo um fim de morte, né, um final de morte. Porque a gente pode estar no culto,
é importante, eu não estou falando contra o culto, não, é fundamental nós estarmos alinhados, né, com o corpo de Cristo, estarmos cultuando, eu mesmo, né, eu tenho fome e sede de adorar o Senhor no culto, buscar uma direção, e não estou falando disso, mas o que eu estou falando é que não dá apenas, como você mesmo falou, ficar apenas, né, ali no culto, achando que esse relacionamento com a palavra é suficiente, né? E esse caminho é um caminho de morte. Quando nós ficamos ali achando que o culto, tendo culto na vida somente e não vida no culto, né, é um caminho que vai levar à morte espiritual. Vai neutralizar a nossa caminhada, vai paralisar a nossa caminhada. Então, como é importante a sua fala aqui, né? Para chamar a atenção deste momento de um devocional, chamar, né, a atenção para nós nos voltarmos cada vez mais para a palavra, porque semeia, né? Quando nós semeamos isso, é para a vida. E vida em abundância, vida espiritual, vida abundância no sentido de ter um relacionamento saudável, uma direção de Deus, ter uma proteção, ser guardado, né? Falar, olha, Senhor, eu sou santuário do Senhor, habita em mim, faz morada. Né? Então, quantos, né, muitas vezes estão apenas, e geralmente é isso que acontece, muitas pessoas vão e se dão por conta que é suficiente, né? Às vezes pensam que é suficiente um culto, e quantos se entregam a aventuras, né, na ilusão de encontrar uma felicidade fora. Né? Por quê? Porque não sabe discernir o tempo, não sabe discernir a situação e muitas vezes acaba sendo influenciado por uma aventura, achando que vai encontrar uma felicidade. Né? Quantos pensam que uma noite de paixão, né, pode saciar os desejos do coração? Né? E não é esse o olhar que nós precisamos entender, que precisa ter culto na vida para ter vida no culto. Então, é muito bom te ouvir, né, e saber que esse processo você passou e testemunha, né, para a glória de Deus, testemunha como é importante se relacionar com a palavra, né, e eu queria te ouvir mais sobre isso, como que foi isso, esse teu processo. Então, pastor, as pessoas acham que estar no culto, levantar as mãos e adorar, isso é ser adorador. Não, não tem nada a ver. Tem nada a ver, isso não é ser adorador. Você está ali no momento, se enche um pouco, mas depois você continua vazio. E o que eu sempre falo, não é qualquer coisa que me satisfaz. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Posso não conhecer da maneira que eu preciso conhecer, mas o que eu já conheci, o que o Senhor me revelou, hoje eu estou no 6º ano de ler a Bíblia, que eu tenho o propósito de ler uma vez por ano. Hoje eu estou no 6º ano, eu não tinha esse desejo, eu não tinha essa vontade, porque eu não conhecia quem ele era, então qualquer palavra me satisfazia. Qualquer prosperidade sendo falada, eu falava glória a Deus, aleluia. Hoje em dia, não. Se eu sei que a palavra de Deus não está dizendo aquilo, aquilo não me satisfaz. Então eu não sou levada por qualquer vento, porque eu conheço a palavra, e se todos conhecessem, não era qualquer um que ia e te levava. Porque se você não estiver alinhado com a palavra, qualquer baboseira que for falada em cima de um altar, você dá glória a Deus e amém. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela é muito mais abrangente. E quando as pessoas vão ministrar e vão pregar, eu falo, não, a palavra de Deus não é isso. Não é isso que Deus está querendo dizer. Não é isso que está falando nessa palavra. Esses dias eu fui em uma oração, aí o ministro do louvor colocou a mulher samaritana junto com uma outra passagem para englobar no louvor que ele estava falando. Eu falei, meu Deus, se eu não conhecesse, eu ia falar, nossa, que maravilha, glória a Deus. Estava levantando minhas mãos e adorando. E eu tive a percepção de que ele estava falando tudo errado da palavra de Deus. E eu não estou aqui julgando ele, porque ele pode ter ficado nervoso, às vezes a gente fica, acaba falando uma coisa errada, mas eu estou querendo dizer do quanto você é raso, qualquer coisa te satisfaz. Porque você
não tem intimidade, você não tem uma vida com Deus, então qualquer coisa te satisfaz. E quando você está aprofundado na palavra, buscando a presença de Deus, sabendo quem Ele é, não é qualquer um que você ouve. Os meus ouvidos, hoje eu consigo discernir isso, porque assim, lendo Provérbios, além da sabedoria, se não estiver junta com um discernimento, de nada adianta. Porque eu posso ter a sabedoria, mas eu não tenho discernimento para discernir o bem e o mal. Quando eu precisar ser sábio, eu não vou conseguir. Então, Salomão, além dele ter uma sabedoria que ele pediu para Deus, porque ele poderia ter pedido qualquer coisa, qualquer dom, porque quantos de nós já nos prostramos ao Senhor e falamos, Senhor, me dá dom disso, dom daquilo? Não. Senhor, me dê sabedoria e discernimento. Porque com isso eu consigo todas as outras coisas. Eu consigo discernir o bem e o mal. Além de discernir o bem e o mal, eu consigo mostrar o caminho para as pessoas. E além de mostrar o caminho, não é só falando, porque o falar é muito fácil. É o seu dia a dia, é a sua atitude. E pelas as suas atitudes te diz quem você é. Basta um dia com uma pessoa sentada a uma mesa, ela diz quem você é. Você revela quem você é. Então, assim, não é em qualquer mesa que eu sento. De jeito nenhum. Não sei qualquer mesa, porque eu preciso me revestir da presença de Deus. Então, essas mesas rasas, eu não faço parte. Porque eu preciso agregar na minha vida, não ser cheia de futilidades que eu acabo dizendo. E às vezes eu falo para algumas pessoas, a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas se hoje eu colocar um espelho na minha frente, o que eu vou estar vendo? Se hoje o Senhor colocar um espelho na sua frente, qual é a imagem que vai estar aparecendo nesse espelho? Porque imagem, eu posso até colocar uma imagem muito boa para muitas pessoas, só que chega uma hora que a verdade aparece, porque nada que está em oculto não vem à luz. Então, uma verdade, ela aparece. Você pode passar anos e anos e anos falando que eu sou um adorador, um ministro do evangelho, mas na verdade você é uma pessoa rasa e vazia, sem nada para acrescentar de Deus. Então, eu não sento nesses tipos de mesa. De jeito nenhum, pastor. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu não sento em qualquer mesa. Tá fugindo da Não é aparência do qualquer mal, comida né? que me satisfaz. Oi, pastor? Tá fugindo da aparência do mal, né? Ai, eu fujo, porque não é qualquer comida que me satisfaz. Não é, pastor. Mas isso a gente só vai ter discernimento quando estiver próximo dele. Se a gente não buscar, se a gente não tiver o nosso tempo com ele, para mim é a minha prioridade. Aconteça o que for, eu preciso desse momento, porque é uma coisa que eu desejei para minha vida. Então, enquanto cada um de nós não desejar isso para as nossas vidas, nós vamos continuar sendo crentes rasos e vazios, onde em qualquer lugar se acha. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser como todos são. Mas Ele nos chamou e nos separou para ser filhos dele. E ser filhos, porque se nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, se nós copiamos tudo aquilo que os nossos pais fazem, qual é a imagem que nós estamos deixando? Eu só posso ser filho de uma imagem que eu sei que tem a presença, mas eu só consigo saber que imagem que é essa quando eu estiver perto. Não adianta eu falar que eu tenho um relacionamento nos cultos de domingo, porque eu não tenho. Isso não é relacionamento. Isso não é. E aqui, pastor, no versículo 9, eu achei muito forte, que diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, a hora que eu li esse versículo, me encheu os olhos e me mostrou justamente o que vocês estão fazendo. Por que reparar os pecados?
Não é fácil, nem um pouco. É muito difícil, é muito difícil. Só eu sei que eu orei uns 2 meses para conseguir fazer o meu mapeamento com a pastora Aida, porque eu não queria de jeito nenhum. Isso marcou a De jeito gente também, né? Porque foi uma direção mesmo assim que foi por Deus, né? Porque a princípio você pensou que fosse fazer comigo, né? é, Mas foi um insight, assim, algo que foi pelo Espírito mesmo. Falei, não, não, Aida, você que vai fazer. Então é enfrentar as barreiras, né? sim. Porque como eu tive muito problema na parte materna, então para mim a paterna eu me via muito mais próxima. Então para mim o paterno era muito mais fácil que o materno. Então quando eu vi que era pastorada, para mim foi um desafio, mas eu precisava enfrentar, era um muro que eu precisava derrubar. Então cada muro que eu vejo na minha frente, eu preciso derrubar e enfrentar ele. Porque eu não posso me calar diante dos desafios. Eu preciso enfrentar, porque eu sou abusada. Não sei se é abusada, destemida, eu tenho que enfrentar. Quando o Senhor falou que era Ousado. para vir para. É, sou muito. Porque eu preciso enfrentar. Se vem um desafio na minha frente, eu quero enfrentar. Eu não vou ficar parada, me calando, porque aquilo vai me derrubar. Não, eu preciso derrubar esse muro. Porque se eu não derrubar, ele vai me derrubar. Então, se eu não enfrentar ele e eu for derrubada, o que adianta tudo que eu estou fazendo? De nada adianta. Porque eu vou sempre estar sendo derrubada pelos muros que aparecem na minha frente. Eu não aceito isso. Eu preciso derrubar eles. Porque se Deus me deu um espírito de ousadia, eu preciso ser ousada e ir para cima. Então, assim, aparece o que for. Eu falei, eu nunca vou falar não. Eu vou enfrentar. Mesmo que eu não goste, que eu não concorde, que eu não aceite, que não é aquilo que eu queria, que não é aquilo que eu gostaria, mas não é o que eu quero. Porque se eu sempre fizer o que eu quero, eu nunca vou fazer a vontade de Deus. E aí, para mim, é muito fácil sempre fazer a minha vontade e a vontade dele sempre ficar em vão. Então, o Senhor precisa de pessoas que queiram fazer a vontade dele, que queiram enfrentar os desafios, que queiram derrubar os muros que vêm pela frente, mas que queiram também estar com ele. Porque sem isso, de nada adianta. E o Senhor até falou, não é, a gente pode falar 1 milhão de vezes para as pessoas, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que... Se ela não tiver na consciência dela que ela precisa, e se o Espírito Santo não convencer ela, através somente das nossas orações, a gente vai ficar sendo desgastados, porque eu vejo muita pessoa na parte da liderança desgastado, porque acha que números é o que compete com o tanto de unção que ela tem. Isso não tem nada a ver Tem com nada, unção. Tem nada a ver. nada. Se as A pessoas gente entenderem demora para assim, aprender isso, né? muito, muito, e muito, e muito. Então, assim, eu preciso saber que quanto mais cheio de Deus eu estou, mais Ele vai aproximar pessoas para estar comigo. Porque se eu sou luz em meio às trevas, as trevas vão vir até mim. Eu não preciso ficar com essa coisa de que eu preciso de gente, de que eu quero gente. Não, eu preciso estar com Deus. Eu preciso estar com Ele. Porque quanto mais do Espírito eu tiver, mais as trevas vão vir até mim. Então, é isso que a gente precisa nesse desafio que o senhor está dos propósitos de Provérbios. Cada dia eu aprendendo uma coisa, e cada um ouvindo de um jeito, cada um trazendo, e basta uma palavra para que a mente e o coração mude. Então o Senhor está trazendo as pessoas para este lugar, e que cada um que ouvir uma palavra e que mudar a mente e o coração, é tudo isso que o Senhor quer. Então cada um com um jeito, cada um com uma sabedoria, cada um com um discernimento, porque Deus dá um dom para cada um, e Deus vai enchendo e vai mostrando qual é o caminho, vai mostrando a verdade, e a verdade ela é sempre revelada, ela nunca fica oculta, pode passar o tempo que for, mas uma hora a verdade aparece. Então o que a gente precisa agora, ao invés de ficar pedindo para o Senhor nos encher de dom, pede para o Senhor nos tirar todas as arestas, tirar todos os espinhos, tudo aquilo que não condiz com a palavra dele. Eu preciso ainda de muita coisa mudar, de muita coisa fazer, mas eu preciso pedir para Deus, Senhor, me ajuda nisso, porque sozinho eu não consigo, porque pela minha vontade eu não quero, mas é através
da sua palavra, porque eu conheço a sua verdade, eu preciso fazer. E aí, depois de tudo isso que o Senhor vai tirando todas essas arestas, é automático ele te encher. Porque não tem como você ficar vazio. Não tem como. E a luz, ela vai até você. Você não precisa correr até as trevas vai até você. A luz, ela resplandece em você. E é isso que a gente precisa entender. Os desafios da igreja, a gente precisa fazer, as coisas, eu sinto muita falta aqui de estar nos encontros, nos reencontros, porque eu amava fazer isso, mas o que eu preciso mais aprender é estar com ele, porque sem ele de nada adianta. Vai ser só mais um no meio da multidão, e isso já tem de monte. E que eu tô falando Tarsila, que eu olho, eu me entristeço e falo, Senhor, como pode te envergonhar desse jeito? E a gente precisa orar e amar e não julgar, e ao invés de apontar os defeitos, trazer em oração e falar, Senhor, ele é seu filho, muda isso. Traz de volta, traz a verdade. Assim como o Senhor está nos ensinando através do pastor Kleber e da pastora Aida. Leva uma pessoa até ele para que ele aprenda, assim como nós estamos aprendendo. E é um desafio atrás do outro. Pode falar agora um pouquinho, pastor. Muito bom, Tarsila. O desafio, né? Me veio aquela passagem bíblica que a gente lê bastante nas aulas de libertação, de cura e libertação, né? Que é Hebreus capítulo 5, versículo 14, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é importante esse seu desafio, né, que você tem aí, no ambiente onde você tem vivenciado a idolatria, para você discernir o mal, né, e ver a consequência da idolatria, e ver a consequência. Quando nós iniciamos a live, você falou sobre a visão que o pessoal aí tem da mulher brasileira. Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Mas contra principados, potestades, espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Então, você vê o que está por trás da idolatria? Você consegue discernir o mal e, como uma intercessora adoradora, né, se colocar nessa brecha, pedindo perdão diante do Senhor por todo espírito de imoralidade que vem por conta da consequência da idolatria. A gente sabe que a idolatria ela é prostituição espiritual e se manifesta. Se manifesta como? Com adultério, com fornicação, com todo tipo de imoralidade sexual. Então, nós, né, como intercessores, adoradores, nós precisamos discernir esse mal. E é esse tempo, né, que o Senhor tem formado, né, eu creio que o Senhor tem te formado nesse ambiente justamente para você mudar esse ambiente como uma intercessora, se colocando nessa brecha, levando essa demanda aos pés da cruz e falando, ó Senhor, eu te peço perdão, né, eu te peço perdão, né, pelos pecados de adultério, por cada casamento que foi desfeito aqui, mas nós sabemos que tem um espírito, repreender esse espírito e combater um bom combate, por quê? Através da sua vida, a ação do maligno vai ser desmascarada. Ou melhor, já tem sido, né, já está sendo desmascarada para a glória do Senhor. Então, nós precisamos crescer exercitando isso, e é na prática, é pela prática, é o que a palavra diz aqui, né? Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, eu creio que esse tempo, Tarsila, é um tempo de crescer aí, né, nesse discernimento, se colocando na brecha, porque há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, e você é filha amada, né, e que entende o poder desse relacionamento com a palavra, que entende, né, porque foi alcançada pela graça.
aqueles cujo coração foram alcançados, né, pela graça, tem essa transformação pela graça de Deus, tem os lábios, né, que destilam palavras de bênção, que destilam palavras de salvação, de libertação e de cura, e produz aí uma intercessão, uma intercessão de adoração. Eu quero te agradecer, amém? Por esse tempo precioso, por essa mesa. Eu espero que a gente possa, assim como já sentamos em uma mesa física, né, para compartilhar, para organizar, para tratar do reino, eu espero que a gente possa voltar um dia, sentar nessa mesa física juntos e ouvindo você contando muitos e muitos testemunhos para a glória do Senhor, contando testemunhos de famílias sendo restauradas, vidas sendo alcançadas pela graça, pessoas sendo libertas aí do altar dos espíritos de idolatria, do altar dos espíritos de imoralidade, né? Que nós sabemos qual é o agir por trás da idolatria, mas eu creio que o Senhor tem te levantado aí e grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você não está sozinha, né? Não está sozinha no mundo espiritual. Eu creio, né, no poder da oração, creio no poder da intercessão. Nós estamos orando, intercedendo por você. E mando um abraço para o Ricardo, um abraço para os filhos aí, para todo mundo que está caminhando com você aí em Portugal. Eu quero terminar intercedendo, né? Eu queria que você intercedesse, orasse, e a gente encerra aqui. Quero mais uma vez te agradecer, tá, Tarcísio? Deus abençoe por aceitar esse convite. É muito bom, né, a gente sentar numa mesa e compartilhar a palavra na viração do dia, né? Na viração do dia é onde Deus ia ali ter com Adão e Eva para se relacionar. E nós estamos aqui justamente para se relacionar com a palavra. Nós somos marcados pelo poder da palavra, lavados pela palavra, renovados, avivados pela palavra. E nós cremos que basta uma palavra, como você mesmo profetizou aí, e nós, em unidade, nós dizemos sim, amém. E eu quero que você ora, né? Intercede por nós, porque nós já estamos orando, intercedendo por você aqui. Eu quero te agradecer. Amém, pastor. É um desafio mesmo muito grande estar aqui. Muitas vezes já chorei, falei, Deus, eu quero voltar. Mas aí depois, depois quando você acorda, tá tudo certo. Principalmente quando vejo encontro, ai meu Deus, mas depois passa. Mas tá tudo certo. Antes de eu orar, pastora, eu só queria te falar uma coisa. Eu costumo falar para as pessoas que andavam comigo aí no Brasil que elas tratam o Senhor como uma lista de supermercados. Vão até os supermercados, faz uma lista enorme, e quando chega no caixa para pagar, não tem dinheiro. E como que é levar a compra? Então, assim, muitas pessoas têm um relacionamento de supermercado com o Senhor, que simplesmente pedem, e na hora que o Senhor fala, cadê você? Eu preciso de você, de um adorador, de um intercessor, de uma pessoa para buscar, para resgatar. Você não vai, porque você quer uma compra sem ter o dinheiro para pagar. E todas as vezes que você trabalha, que você tem o seu dinheiro no mundo espiritual, que eu quero dizer, a hora que você orar, que você clamar, que você buscar, o Senhor vai estender a mão. Então, muitas vezes a gente pensa, ai meu Deus, por que eu passo por isso? Por que está acontecendo isso? Mas como é a sua vida com Deus? Se a palavra diz que avalia o homem a si mesmo, a gente precisa, a partir de hoje, começar a avaliar. Eu faço o Senhor como uma lista de supermercados, ou eu tenho Ele como o meu amigo, o meu pai, o meu amado, e eu tenho o desejo e a vontade de estar com Ele. Porque as pessoas acham que o fogo do Senhor só se acende quando eu estou na igreja, em cultos proféticos. Não. O fogo do Senhor, ele precisa se acender. Mateus 6,6. Enquanto não tiver isso, na igreja você só vai ser mais um que levanta as mãos, o fogo cai e no outro dia você continua a mesma coisa.
Costumo Mas, dizer que vai ser mais, eu costumo dizer que vai ser mais um emocionado. mais um emocionado. Motivado e não avivado. No secreto, nós somos avivados pelo Espírito. Eu falo que a Sim, recompensa do secreto é a presença dele, né? Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E a recompensa é a presença dele. É essa relação, né? É nos relacionarmos com o Senhor. sim. Amém. Vamos Amém? orar. Vamos orar. Vamos. Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, diante da Sua presença, da Sua palavra. Nós nos sentamos agora nessa mesa, Pai, para aprender mais quem Tu és, para aprender mais de Ti. E diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos agora em unidade, porque há poder na oração, há poder na Sua palavra, há poder na Sua presença. E basta uma palavra para que tudo mude. Tudo muda. E hoje, Pai, a minha oração é para que o Senhor levante verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, para irem até o pastor Kleber e a pastora Aida, para estenderem as mãos dele no meio desta montanha, para que as mãos deles não venham cair, Pai, de pessoas que os ajude, que os intercede, que adorem ao Senhor junto com eles, para que cada dia, Senhor, nós possamos aprender mais da Sua palavra, querer conhecer mais quem Tu é e ter o desejo e a vontade de estar perto de Ti. Senhor, eu entrego agora esta live, Senhor, em Tuas mãos, para que todos os dias o Senhor possa trazer refrigério para os teus filhos que estarão aqui, que o Senhor possa trazer sabedoria e discernimento, para que através da vida deles, pessoas possam ser alcançadas, Senhor, diante desta rua que é a mais movimentada do mundo, e que pessoas possam ser alcançadas e convencidas pelo teu Espírito. E nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela sua presença, pela sua graça e pelo seu amor hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em unidade, em concordância. Dizemos sim e amém com cada palavra de oração e de intercessão pela tua filha. E nós levantamos um clamor, Pai, diante da realidade que ela está vivendo, como intercessores, Senhor, como sacerdote do teu reino, esse reino que não tem limite, que não tem fronteira. Nós te pedimos perdão pelos pecados de idolatria da nação, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque mulheres aqui, Senhor, do Brasil, saíram daqui para destruir, Senhor, ó Pai amado, casamentos nessa nação. Diante da tua presença, nós te pedimos perdão por todo o pecado de imoralidade, de adultério, toda a família que foi destruída, Senhor, nós te pedimos perdão, intercedemos, Pai amado, e levantamos um clamor para que a tua filha possa, Senhor, ser capacitada diante dessa necessidade, Senhor, no mundo espiritual, de se colocar nessa brecha, que ela seja envolvida, Senhor, pela tua palavra, que ela venha exercitar, Senhor, ó Pai amado, o discernimento, Senhor, para crescer não somente o bem, mas também o mal, para combater um bom combate, em nome de Jesus, Senhor. Nós, Senhor, levantamos um clamor, unimos a nossa fé com a fé da tua filha e cremos, Pai amado, que toda estrutura de Baal, toda estrutura de idolatria será destruída, desconstruída na mente, no coração das pessoas pelo fluir do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós exaltamos ao teu nome e nos prepara, Pai, prepara a tua filha para que cada vez mais ela possa, Senhor, conduzir pessoas para serem verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Fortalece ela para que ela venha continuar sendo uma intercessora adoradora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos em concordância. Tarsila, Deus abençoe. Manda um abraço para o Ricardo, supervisor Ricardo, para os filhos, para todo mundo aí que está caminhando com você. Deus te abençoe e força.
Deus abençoe. A pastora Tânia, acho que tem uma agenda programada aí. Eu postei uma, acho que nos Estados Unidos. Estou orando para ir, pastor. É em novembro que vai ser. Estou Em orando para novembro. preparar. E aí, quando estiver chegando próximo, a gente se fala e a gente tenta fazer uma ponte aí, conversar com ela. Como você mora aí, vai facilitar. Eu não sei o lugar aonde vai acontecer o seminário, você sabe? Você é Em próximo? Lisboa, já sei o lugar, já vi o hotel, já vi tudo. Só preciso agora do valor. Só preciso do milagre do valor para conseguir ir. É próximo aí? Dá umas 3 horas de viagem, mas é tranquilo. Ah, então você precisa ir e ficar hospedada lá, né? Sim, sim. É. Porque Mas é é umas bem. 3 horas de viagem. A gente vai se Não, mas vai. falando em novembro, né? É em Em novembro. É. outubro, ela está programada para vir aqui. E aí a gente vai, eu vou conversar com ela e eu creio que a gente vai alinhar isso daí, vai ser uma benção. Deixa Deus fazer o milagre. Ai, parceiro, eu quero agradecer esse desafio. Suei, mas Eu foi mais também, um muro que eu todo derrubei. dia eu tô suando aqui ó, nessa jornada, todo dia. Vai dando um frio na barriga, você não sabe o quanto. Meu Deus. Mais um muro que eu consegui derrubar. Eu quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que faz parte do Seja Livre, que eu tô com muita saudade, todo mundo da igreja, todo mundo que está presente na live. Um beijo, um abraço para todo mundo e mando um beijo para a pastora, que agora a pastora Aida é do meu coração. Eu orei muito, mas agora ela faz parte do meu coração. Dá paz para ela. Tarsila, paz. Deus abençoe. Tchau, fiquem com Deus, Deus. um forte abraço. Amém. Tchau, tchau. Amém. Amém.